Está escrito em Gênesis 4:1, Caim e Abel. Uma história muito conhecida para todos nós, mas vamos refletir sobre ela? Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz a Caim. E ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz a irmão de Caim e chamou de Abel. Essa versão aqui é da King James. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? Disse o Senhor. Perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Foi o primeiro homicídio na Bíblia, né? Foi aqui se iniciou, foi o primeiro homicídio. E que incrível, né? Entre famílias, entre pessoas que se amam. Então vamos refletir sobre essa palavra? Então, o que muitos falam, né? Muitos pregadores, né? Pregadores de excelência, esmiuçam falando em relação que a oferta de Abel, ele foi lá, ele teve cuidado, zelo de encontrar o melhor novilho, o melhor cordeiro, com todo direitinho, né? Que era novinho, bem formado, né? Um cordeiro com tudo no lugar, tudo direitinho. E na história todo mundo fala que Caim, ele não teve esse zelo, ele não teve esse cuidado com a obra, não teve esse cuidado na oferta. Falam que ele foi lá e como ele era dali do campo, ele colheu as frutas de qualquer maneira, os frutos de qualquer maneira, os que já estavam já amadurecidos demais, caído no chão, pegou aquilo ali no chão mesmo, apodrecido e tal. Assim, várias pessoas comentam e contam a história de Caim e Abel, dessa confusão toda que se iniciou até a morte de Abel. Mas, o mais que eu acho interessante nisso tudo, que ninguém fala, Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Ele já conhece a essência de cada um. E Ele dá a mesma oportunidade para todos. Então, antes de Caim fazer a bobagem, Deus falou primeiro com ele. Deus dá a chance, a oportunidade. Às vezes a gente é que não ouve e não quer. Então Deus pergunta a ele por que ele estava transtornado, para saber ali, para ele cair a ficha da bobagem que ele estava prestes a fazer. A maldade gigantesca com o irmão, que ele iria fazer a alguns passos dali. E Deus fala com ele antes. E Deus ainda fala que aceitaria a oferta dele. Mas se ele mudasse a atitude, se ele mudasse o comportamento. Às vezes a gente é muito inocente. Às vezes a gente fala assim: puxa, eu estou passando por isso, isso e isso. Deus não vê que os demônios estão usando as pessoas? Por que Deus não vai lá e manda um raio? Mata essa pessoa que está me fazendo mal. Deus não está vendo o levante que eu estou tendo. E por que não mata logo, destrói, queima? O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é bondoso. Ele sempre dá a oportunidade da gente mudar. E as escolhas sempre, o livre-arbítrio que Ele nos dá, é sempre nossa. Ali, as ofertas ali, não foi só em questão que
Abel, ele olhou o melhor, ele escolheu com cuidado e ele tomou todo um cuidado para dar o de melhor para Deus, que todo mundo fala, em relação às primícias, às suas ofertas, que você tem que dar o melhor, o maior, e isso. Não foi só isso que Deus estava vendo. Deus já tinha aceito a oferta de Abel muito antes disso, porque Deus conhece o coração de cada um. Só que Deus é misericordioso, Ele dá oportunidade. Tanto que, quando Caim viu que Deus não aceitou a oferta dele, depois Deus o procurou no particular e perguntou a ele por que daquela ira, que ele estava transtornado, e de que bobagem que ele estava prestes a fazer, porque Deus já sabia o que ele ia fazer. Gente, às vezes a gente é inocente, a gente pensa que algo que a gente faz aqui, que a gente falhou, que teve um erro nosso, humano, e Deus sabe que nós somos falhos. Você acha que Deus já não sabe já aquele que de repente vai cair e vai se arrepender genuinamente para querer se levantar e se agarrar uma nova oportunidade de Deus e recomeçar? Lembra da história de Saul e de Davi? Davi, ele pecou muito mais que Saul. Muito mais. Davi, ele assassinou Urias, ele teve adultério com a Betsaba, então assim, teve um filho fora do casamento. Davi extrapolou no pecado. Só porque que Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele aceitava, admitia quando errava, ele se prostrava aos pés do Senhor, se arrependia genuinamente, sinceramente, e pedia para Deus não tirar a presença dele, que ele sabia que ele não era nada sem Deus. O que adiantava ser rei e não estar com o rei dos reis? Não adianta de nada. Então, diferente de Saul. Saul, ele não tinha esse coração aquebrantado, de pedir perdão, de se prostrar aos pés do Senhor e querer recomeçar numa nova oportunidade. Não quis, por isso que Deus virou as costas, o rejeitou, como rejeitou a Caim. Deus já tinha rejeitado a Caim antes dele ofertar. Deus, ele já nos rejeita antes até de ofertas e primícias que a gente dá, às vezes. Porque a gente pode fazer uma aparência aos olhos dos homens. Eu posso ir lá primiciar da minha melhor parte de tudo, não era assim que faziam na época de Eli? Chegavam lá, levavam belos cordeiros, novilhos, novinhos, sem defeito nenhum, sem mácula, sem isso, sem aquilo, e ofertava o coração podre, e por trás só fazendo tudo errado, e os filhos dele também só em corrupção, também, roubando o que era do Senhor. Então, a gente tem que entender o seguinte: antes de tudo, Deus já vê o nosso coração. Deus já conhece o coração de cada um. Por isso que nosso Deus, Ele é o Deus das oportunidades e dos recomeços. Quem bota e joga as pessoas na lama, e quem lamaça mais ainda, é o diabo, Satanás. Ele te joga no pecado, te joga na lama e te joga no meio dos porcos e quer que você se lambuza cada vez mais. Jesus é diferente. Jesus vem, o que ele faz? Ele dá uma nova oportunidade, o que ele faz? Ele te limpa todo, de toda a sua imundície, de toda a nossa imundície. Não, vem cá, minha ovelha, que Jesus, né, o grande pastor, vem cá, minha ovelha, eu vou te limpar, eu vou te libertar, eu vou te dar oportunidade, me escuta, porque o pastor, quando ele fala, a ovelha, ela escuta o pastor dela, o pastor Jesus, a ovelha escuta. Então, o que ocorre? Jesus vai lá e limpa tudo, tira todos os carrapichos, limpa tudo, porque não é o homem que limpa a gente dos nossos pecados, é o sangue de Jesus que ele derramou lá na cruz. Então, essa misericórdia do nosso Senhor é grande, essa oportunidade é para todos. Mas Deus, antes de a gente primiciar, ofertar, qualquer atitude nossa aqui na terra, Deus já sabe do que nós somos capazes, e onde nós vamos errar, e onde nós vamos vacilar, ou se nós vamos
aproveitou a oportunidade para se reerguer, para recomeçar junto de Cristo ou não. Então, com o Senhor não adianta a gente criar capas, não adianta. Com Deus não existe capas. Se fosse assim, gente, Deus ia sair matando todo mundo por causa dos justos dele. Ah, pô, magoou o meu justo? Lembra de José? Os irmãos jogaram dentro do poço, depois venderam, ficou como escravo, ficou 13 anos até chegar como governador. Não era mais fácil Deus chegar e pegar ali e falar, matava todos os irmãos dele para dar logo uma lição. Não, meu servo que é justo, que eu sei que ele é justo, que ele não vai cair, nem lá na frente que eu sei que ele vai ter uma tentação e ele não vai cair, que ele não caiu. José não caiu. Então, assim, mesmo assim, Deus não foi lá, matou todo mundo para limpar o caminho de José, para José ir lá chegar e pegar a coroa de governador. Vamos dizer assim, né? Uma coroa de governador, né? Que surgiu, esse cargo governador foi a partir de José. Então, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Abel, Deus já conhecia o coração de Abel, a sinceridade de Abel, Deus já conhecia já antes dele estar no ventre da mãe. E Caim, Deus já conhecia quem era Caim, desde o início. Então Deus não rejeitou só ali naquele momento da oferta ruim de Caim. Deus já tinha rejeitado a Caim há muito tempo atrás. Só que o que Deus nos dá? Oportunidade. E Deus continuou na oportunidade. Ele foi lá, matou o irmão, Deus depois voltou a falar com ele de novo. O que você fez, meu servo? Não lembro exatamente das palavras, né? Depois você pega lá e lê em Gênesis. O que você fez? Eu ouço o clamor do sangue do teu irmão na terra. Porque Deus já tinha previsto tudo do que ele ia fazer. Vamos dizer assim, e Caim meio premeditado de tudo que já ia fazer também. Então, Deus ainda continua dando uma oportunidade a ele. Ele fala, agora eu vou fugir de você, você é um fugitivo, vou sair por aí pela terra, vagando, Ele dramatizando, né? Que ele já sabe, quando a pessoa é má, ela já sabe que ela é má. Aí dramatizando para o Senhor. Aí o que o Senhor pega e fala? Não, eu vou te marcar. Eu vou te marcar, ninguém vai poder te matar. Se alguém te matar, 7 vezes mais vai ser castigado. Todo mundo viu lá na palavra isso. Ali, Deus dá uma nova oportunidade a Caim de mudar de vida. Marca ele com aquilo ali, para que ninguém mate ele, mesmo ele estando fora da presença do Senhor. Mas, às vezes, você pode fazer algo que chame a atenção do Senhor. Tem coisas que chamam a atenção do Senhor, quando é um coração aquebrantado, verdadeiro, arrependido. Por isso que existe o Yom Kippur. Uma vez no ano não existe o Yom Kippur, para que você se arrependa de todo aquele ano, de tudo que a gente falhou, porque a gente é humano. E você vai lá, pede a misericórdia do Senhor, faz o jejum de 24 horas, você pede a Deus, pelo amor de Deus, que Ele te perdoe todos os seus pecados daquele ano, e Ele vai lá, te perdoa e te dá uma nova oportunidade. Deus é um Deus de oportunidades. E às vezes a gente não entende isso. E às vezes a gente quer continuar no erro. E aí você me pergunta, por que então que Deus deixa continuar pessoas desse nível na Terra? É para provar os justos. Porque tendo ruim, o justo consegue ver que ele é outro naipe, que ele é outro nível, entendeu? E a intimidade dele com Deus só cresce, o justo de verdade. Então, fica essa passagem aí desse primeiro homicídio na Bíblia, mas como um ensinamento nosso, que Deus é um Deus de oportunidade, e você vê que mesmo assim Caim, com uma nova oportunidade, mesmo marcado, mas com uma nova oportunidade dele mudar para frente, ele não mudou. Ele não mudou. Que a descendência de Caim, lá na frente você vê, perturbou o ministério de Noé. A descendência de Caim foi péssima, que eles não serviam ao Senhor. Foi péssima, e dali foi formando só coisa ruim. E depois lá na frente ainda perturbaram ainda o ministério de Noé. Mas para Noé ser Noé, tinha que ter essas coisas ruins.
Tá entendendo? O justo ele só aparece por causa do injusto. Senão Deus ia sair matando todo mundo. Aí não seria um Deus de justiça, de amor, de fraternidade, de compaixão. Deus dá oportunidades. Nós que não nos agarramos às oportunidades de Deus. Vamos parar para pensar quantas oportunidades nós perdemos? E vamos focar agora nesse novo ano, início do ano, e não perder as oportunidades que Deus nos dá? Foca nisso.